Olá, meus amigos, muito bom dia a todos vocês, sejam muito bem-vindos a essa meditação, hoje nesta segunda-feira da 20ª semana do Tempo Comum e quinto dia da Quaresma de São Miguel. Sejam todos muito bem-vindos e acolhidos, né? Quero agradecer ao comentário do irmão Eduardo, né, Dudu, meu compadre, ontem, e se você desejar colocar também suas intenções nos comentários desse vídeo, a gente vai rezar por elas também, tá certo? Então, eu agradeço a participação de todos e meditemos sobre aquilo que o Senhor tem a nos ensinar nesse dia, né? Então, hoje, na Quaresma de São Miguel, permanecemos aqui rezando pelas intenções desde o início dessa Quaresma, né? Que é pela redenção de nosso país, por nossa vocação, nossa conversão, pelas almas mais aflitas, enfermas, pelas famílias. E se você quiser adicionar uma intenção específica, pode colocar "Estamos unidos em oração". No dia de hoje, o Evangelho vai nos ensinar mais uma vez o desapego. E aqui hoje Jesus fala de uma maneira mais específica. Então peçamos que o nosso coração se desapegue de tudo aquilo que nos entulha, impedindo-nos de realmente cumprir o mandamento mais santificante, que é amar a Deus sobre todas as coisas, como meditamos ontem. Então rezemos. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, aqui estamos na Tua presença e vos pedimos a graça de vos amar, Senhor. E nessa necessidade que temos de vos amar, de vos conhecer, dai-nos um coração limpo, que se realmente refugia em vós, se purifica em vós, se sustenta em Ti, que acredita, espera, ama, crê e sustenta esse amor acima de todas as coisas. Dai-nos um coração disponível para ser realmente amado e para amar com o amor que o Senhor nos dá. Te pedimos isso por intercessão da Virgem Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Permaneceremos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, o Evangelho de hoje está narrado para nós em Mateus 19, versículos de 23 a 30. E mais uma vez o Senhor vai falar aqui sobre o desapego, né? Como é importante. Eu creio que tanto na semana passada como essa, a liturgia voltou-se muito para isso. Veja como o Senhor, olhando para o nosso coração, reconhece quanta coisa o homem coloca lá dentro, né? O coração é o lugar do que é mais sagrado para nós. É o lugar de predileção para a gente. Aonde está o teu coração, eis aí o teu tesouro. Isso de fato se aplica. Mas o Senhor, nos ajudando a meditar sobre isso, nos faz perceber que o nosso coração está entulhado, bagunçado, desordenado, sujo, empoeirado. Não habita o nosso coração assim o amor. É um lugar bem inóspito, mas como é o lugar onde o Senhor quer ficar, que foi feito para Ele mesmo, né? É necessário que Ele mostre aos nossos olhos o que tem acontecido com a gente. O Evangelho de hoje, mais uma vez, nos dá esse testemunho de Deus, de que Ele tem olhado para nós. Então rezemos, né? Rezemos com esse Evangelho para que o Senhor nos purifique. Ele diz o seguinte, ó. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: "Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus." Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: "Então, quem pode ser salvo?" Jesus olhou para eles e disse: "Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível." Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: "Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que havemos de receber?" Jesus respondeu: "Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no seu trono de glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos, para julgar
as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Como é bom quando às vezes o Evangelho nos pega assim, né, de maneira tão surpreendente, e a gente fica confuso, sem saber se entendeu, se não entendeu, e aí a gente vai ter que recorrer ao pedido do Espírito Santo para nos iluminar, e com certeza a sabedoria iluminada na Santa Igreja, nos Santos Padres, para poder verdadeiramente interpretar, né, à luz de Cristo, aquilo que ele já revelou à Santa Igreja a respeito de tudo isso, né? Então, a gente pensa aqui no início desse evangelho que existe uma contradição, porque uma das virtudes, tanto morais como também espirituais, que um homem de Deus tem é a magnificência, né? Ou a magnanimidade. Né? A magnanimidade seria você ter aquela virtude de colocar para fora o que o Senhor pediu e depositou em você. Por exemplo, o dom da fé, da esperança, da caridade. É magnífico o homem que tornou-se sal desta terra para dar tempero a esta terra. E também tornou-se luz no mundo, de tão iluminado por aquele saber, por aquela fé, por aquela revelação de Deus feita a ele, ele consegue iluminar corações que jazem na ausência da fé, no desespero, na desesperança, né? Então, é magnânimo o coração do homem. E o coração do homem pode ser magnânimo em tudo. Por exemplo, no trabalho, na família, na justiça, na arte, na beleza do que ele faz, do que ele emprega, né? Na beleza das suas palavras, do seu posicionamento. Os homens podem exercer isso, né? Serem magnânimos. E a magnanimidade ela é a virtude que se opõe à avareza, à mesquinharia, à covardia, à pusilanimidade, né? Pusilânime, quando a pessoa é frágil, intempestiva, raquítica, quando ela se esquiva, né? Isso em todas as áreas. Então, o que é magnânimo a um homem ou uma mulher ser? No que ele faz, ele buscar ser magnânimo, ele ser grato a Deus, né? Ele ser melhor, ele melhorar não por competição para com os outros, que também é sinal de orgulho e soberba, seria um pecado, mas pela alegria dele mesmo de empenhar aquilo, né? Então, se eu sou médico, ser um médico melhor a cada dia. Se eu sou um advogado, assim por diante. Se eu sou pai, a cada dia um melhor pai. Se eu sou esposo, a cada dia um melhor esposo. Se eu sou um sacerdote, se eu sou um consagrado, a cada dia melhor. Se eu rezo, se eu sou um cristão, a cada dia um melhor cristão. Magnanimidade. Vê como isso se opõe ao pusilânime, se opõe ao preguiçoso, se opõe ao raquítico, ao econômico, comedido, ao covarde, né? Então, é uma virtude boa. E aí, o magnificente seria aquela pessoa que é magnânima com as coisas de Deus, por exemplo. Então, quando a gente vê aqui que o rico tem dificuldade de entrar no reino dos céus, será que é o rico magnânimo? Não. É aquele que buscou não a magnanimidade, mas aquele que acumulou para si por soberba, por orgulho, aquele que procurou ser o melhor que o outro, não que a si mesmo, aquele que procurou, vê como a virtude é um detalhe, né? É aquele que procurou oprimir o próximo para obter vantagens, é aquele que tornou-se famoso, rico, vaidoso, por meio da usurpação, da mentira, né?
da oposição, da tirania, do orgulho, né? Não querendo vencer os males do seu coração por meio de virtudes e da magnanimidade, mas por meio do orgulho, da vaidade. Né? Então, esse é difícil entrar no reino dos céus porque ele inchou. O conhecimento, por exemplo, a ciência, a inteligência, a sabedoria, nos levam a amar as coisas em instância menor, amar o próximo como a nós mesmos e amar a Deus acima de tudo. É isso que o conhecimento gera no homem. Mas o homem que é rico, como fala aqui Jesus, ele conheceu por orgulho. Entendeu? Pela guludice intelectual, pelo desejo de poder ou de fama, né? Ou pelo desejo de prazer pelo simples conhecer, para superar o próximo e não a si mesmo. Né? Então, esse tipo de vaidade gera um inchaço, como São Paulo fala. Esse conhecer infla, incha, é como um fermento farisaico. Não gera conversão de verdade. Isso não entra no reino dos céus. Então veja como às vezes entender ali o contexto é complicado, porque você lembra também que Jesus fala que aquele que já tem será dado mais, e aquele que não tem será tirado até o que não tem. Então como pode um rico, né, por exemplo, se fosse só de bens materiais, ter dificuldades para entrar no reino dos céus, se Jesus fala que quem tem terá mais, e quem não tem perderá até o que não tem. Nessa outra passagem, Jesus está beneficiando a magnificência e a magnanimidade. Ou seja, aquele que é magnânimo, ou seja, aquele que cresce, que se supera, aquele que não acumula por orgulho, vaidade, por soberba e tirania, mas ele continua com um coração generoso, ele dotou de técnicas e de uma proficiência melhor em sua profissão para mais ainda ser generoso a Deus e ao próximo. Então ele é magnânimo. Esse a quem Deus deu vários talentos, que são filhos, profissão, artifícios, arte, doutrina, técnica, saber, ciência, inteligência e sabedoria, esse que é virtuoso, ele precisa ainda mais de graças e de dons de Deus, porque ele usa bem, ele multiplica, ele não enterra, ele é magnânimo, ele é generoso. Né? Soberbo, orgulhoso, vaidoso e rico no sentido do evangelho de hoje é aquele que enterrou bem, porque ele não ama a Deus, ele teme a Deus. Ele tem um temor não producente para com Deus, porque ele não teme apenas, não é perder a amizade com Deus, ele teme que Deus seja tirano, e Deus não é tirânico, ele não entendeu o amor de Deus, entendeu? É complicado, mas é simples de entender, eu sei que você me acompanha. E ao mesmo tempo, aquele que não tem foi porque enterrou um talento, porque tudo que a gente tem é dom de Deus. Então por que será tirado? Porque ele foi mesquinho, ele enterrou. E a esse, como é que Deus vai confiar em dar bens eternos? Em dar, por exemplo, o reino dos céus? Se até o reino dos céus, que é um lugar de total liberdade, de plena ação, em que a gente concorre com Cristo, a gente está ali unido ao corpo de Cristo para gerar o bem nesta terra, por que será dado a ele o reino dos céus se ele é mesquinho? Vejam, Jesus atende a todas as orações dirigidas a ele. Todas as orações recebem resposta de Jesus. E a resposta melhor do que a gente imaginava ou do que a gente pediu. Como é que alguém vai estar unido a esse Cristo que é tão generoso sendo mesquinho? Não pode entrar no reino dos céus, entendeu? Não tem comunhão com o Senhor, não entende a graça e o amor. Por isso, a preocupação de Pedro, então, Senhor, nos ensine a sermos salvos, porque é necessário que eu seja magnânimo e não mesquinho. E aí Jesus, né, explica para ele, né, como que na vida deles eles já estão sendo magnânimos, porque eles tinham acabado de deixar esposa, tudo, filhos, casa, propriedades, tudo para seguir Jesus, porque nesse apostolado de 3 anos que eles tiveram, foi muito intenso a missão deles de
evangelizar, de conhecerem toda a verdade para distribuí-la, né? De estar em contato íntimo com o Senhor Jesus. Então, Pedro responde: como que receberemos? O que é que nós receberemos nesse reino dos céus? E aí Jesus explica, né? Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado, ou seja, assim da ressurreição, o Filho do Homem sentar-se em sua glória, também vós, que me seguistes, haveis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Ou seja, a compensa é a multiplicação, né? Então, eles que estão ali naquele momento de formação, serão eles também quem darão ao povo esta nova fé, para que ela seja o aguilhão de salvação de muitos. Então, se agora vocês não têm mãe, pai, filhos, filhas, campos por causa do meu nome, terão nesta terra 100 vezes mais, com perseguições, né? E aqueles que foram os últimos tornar-se-ão os primeiros. Porque um coração magnânimo, muitas vezes ele é tido pelas pessoas como os últimos, né? Aquele homem e aquela mulher que fazem tudo, mas que têm tão pouco, que não recebem elogio, não recebem carinho, não recebem retribuição nesta terra, mas o Senhor está olhando, está atento. Então vejam, meus irmãos, a gente começou essa meditação hoje falando que muitas vezes em nosso coração o Senhor vê um coração entulhado de coisas. Mas o Evangelho nos ensinou como ter um coração que agrade o coração de Deus, sabe? Quando Ele olha para o nosso coração constantemente, Ele pode ver duas coisas. Tanto o coração de uma pessoa magnânima que não se contém em si mesmo, mas consegue dar ao próximo o que na sua vida já foi tão dado, tão fortalecido, e um coração mesquinho, que enterrou tanta coisa que ficou desolado, juntou teia de aranha em seus átrios, em seus salões, sua casa está abarroada de bens de todo tipo, materiais, espirituais, mas que não estão à luz de ninguém, não são utilizados por ninguém, não são dispostos a ninguém, por isso juntam poeira e perderam seu brilho, perderam sua beleza, apenas enfeiam o lugar. Por isso, meus irmãos, esses dois tipos de coração são uma escolha da gente. Ou eu me torno uma pessoa mesquinha, esquiva, de enterrar talentos, ou me torno uma pessoa magnânima, magnificente. É uma questão de prontificação, né? Mas a recompensa a recompensa quem dá é Deus, que esquadrinha o nosso coração e percebe o quanto Ele vai acrescentar na vida de alguém que sempre foi generoso, ou Ele vai tirar no coração daquele que não soube amar ninguém, não soube fazer nenhum tipo de bem. Tem um conto, não é um conto, é um trecho de um livro de Dostoiévski, na qual um sacerdote conta uma história de uma senhora que durante a vida foi muito avarenta. E aí ela vai para o inferno. Chegando no inferno, ela pede clemência, né? Porque ela diz que ela conseguiu sim fazer várias coisas boas. Aí os anjos descem, né? Para escutar o lamento dela, porque teria alguma caridade que ela tinha feito em vida. E aí ela se recordou, eles se recordaram, na verdade, de um dia em que ela deu uma cenoura podre. Não era porque a cenoura era boa para o próximo, mas ela deu uma cenoura porque ela não queria comer aquela. E ela deu isso a um pobre que partiu em alguns pequenos pedaços e deu de comer à sua família. Então esse foi o bem que essa senhora fez na vida. Um único bem. Um único bem. A mais ninguém ela amou. Nem aos filhos, nem a ninguém. Nada ela fez de bom para ninguém. E aí o anjo falou, bom, o bem que você fez foi esse, será que ele é suficiente? Se agarre a essa cenoura, põe a mão nela. E lá estava a cenoura fraca e apodrecida que um dia ela deu. Eu vou puxar você por essa cenoura. Se ela não se arrebentar, você sai do inferno. Os anjos começaram a puxar, mas logo aquela cenoura quebrou. E a queda foi grande, e o fogo a consumiu por toda a eternidade. Pois é. Se os anjos puxassem a gente por meio dos bens que fizemos ao próximo,
seja doando o nosso tempo, doando conforto, doando bens materiais, doando a nossa vocação. Sairíamos, alçaríamos algum tipo de voo? Pense nisso. Pense nisso. É como seu coração pode se apresentar hoje diante dessa quaresma, no qual nós pedimos que o Senhor nos livre de todos os males. Então, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Ladainha de São Miguel. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Pai celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos da promessa de Cristo. Oremos. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos. Amém. Consagração a São Miguel. Ao príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror do espírito rebelde, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número de vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro. Me dou e me ofereço e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo que me pertence, debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo que sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento, e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar a Deus com todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à sua Mãe Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe gloriosíssimo, assisti-me na última luta, e com a vossa arma poderosa, lançai para longe, precipitando no abismo do inferno, aquele anjo quebrador de promessa e soberbo, que um dia prostrastes no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate,
para que não pereçamos no supremo juízo. Oração final. Levanta-se Deus pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes. Sejam dispersos os seus inimigos e fujam da sua face todos os que o odeiam. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você. Fique com Deus. Tchau.